Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior e eu não pretendo invadir a Rússia no inverno. No vídeo de hoje iremos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, você deve estar pensando por que nós começamos a falar sobre a Segunda Guerra e não sobre a Primeira. Então, a ideia original era essa, mas aos 45 do segundo tempo, o tema da nossa prova foi alterado e todo o meu planejamento de aula foi para casa. Então nós vamos começar por essa aqui mesmo. Um resumo bem modesto porque estou um pouco sem tempo. Em suma, a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade. E ela se deve principalmente pelo revanchismo e o expansionismo da Alemanha. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi considerada a principal culpada, e a ela foi atribuída uma série de sanções e punições, como por exemplo, o limite de tamanho até onde o seu exército poderia chegar e a perda de alguma de suas colônias. Além do que, ela teve que pagar uma grande dívida, e isso deixou o país muito financeiramente abalado. Ou seja, cresceu-se o sentimento de revanchismo, a ideia de se vingar e tomar para si tudo que era seu, teoricamente, por direito. Nessa nós temos a ascensão de Hitler, que não só prometia aos alemães tudo que era deles, como também poderia dar ainda mais do que eles sempre sonharam. Era ele que pregava que os alemães eram uma raça superior e que o planeta Terra era deles por direito. Assim, como o povo já estava abatido não só pelos horrores da Primeira Guerra, como também pela fragilidade econômica, eles viram em Hitler a sua salvação. Afinal, para quem está desesperado, qualquer um pode ser o Messias. Hitler então começou um processo de reconstrução do país e logo em seguida começou a rearmar a Alemanha de novo. Os outros países, é claro, perceberam isso, porém nenhum deles resolveu fazer nada, porque o mundo já tinha acabado de sair da Primeira Guerra e eles não queriam outra tão cedo. Então, de certa forma, deixaram Hitler à solto por muito tempo e isso acabou sendo o que causou a Segunda Guerra. Então, essa política de fazer vista grossa para ele para tentar evitar o conflito não resolveu. A Segunda Guerra começa oficialmente no dia 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia. 2 dias após isso, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Nessa batalha, lutaram 2 frentes, os aliados e o eixo. Os aliados se consistiam no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos e na União Soviética, enquanto o eixo era a Alemanha, a Itália e o Japão. Vale ressaltar que ao longo dos 6 anos de conflito, alguns países declararam seu apoio aos aliados ou ao eixo. Nós podemos dividir a Segunda Guerra em 3 fases. A primeira vai de 1939, com essa invasão à Polônia, até 1941. Ela é o período onde a Alemanha está praticamente imbatível. Ela está conquistando muitas terras com a sua tática de guerra Blitzkrieg, que se consistia basicamente em um ataque muito rápido para não ter tempo do seu oponente revidar. Em paralelo a isso, no Japão, eles avançaram pelo Sudeste Asiático, por motivos semelhantes ao da Alemanha nazista. Os japoneses acreditavam ser superiores e estavam exigindo o espaço vital para sua sobrevivência. A segunda fase ocorre entre 1942 e 1943. Nela, os aliados começam a virar o jogo por uma série de eventos que vão acontecer aqui. O primeiro é a Alemanha quebrando o pacto de não agressão e invadindo a União Soviética, no qual eles são derrotados na Batalha de Stalingrado. Paralelo a isso, os japoneses perdem em Midway para os Estados Unidos e a Itália mete o pé e deixa esses dois se lascarem sozinhos. Com um a menos e com essas derrotas acumulando, começou a pesar para o lado da Alemanha e do Japão. A terceira fase acontece de 1944 a 1945.
Nela, a Alemanha é invadida e derrotada, e Hitler, o líder do partido nazista que estava controlando a Alemanha, comete suicídio. Por fim, fica na guerra apenas o Japão, que continuou resistindo por um tempo até que os Estados Unidos bombardearam com bombas atômicas as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Logo após isso, o Japão se rendeu, colocando um fim à guerra. Muito bem, e o que a guerra mudou no mundo? Para começar aqui, contando os civis e os militares que lutaram, o número de mortos foi de aproximadamente entre 70 e 85 milhões de pessoas, o que mais uma vez a coloca no maior conflito armado da história da humanidade. Além disso, várias destruições aconteceram em muitos lugares do mundo, sobretudo naqueles lugares que foram palco de batalha. E ocorreu-se também uma crise econômica em muitos lugares diferentes. Afinal, a guerra custa dinheiro. Os soldados precisam de armas, equipamentos, roupas, comida, medicamento, entre várias outras coisas. Foi feita a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, e nisso ocorreu o início da disputa ideológica entre o capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da União Soviética, que mais à frente iria se consolidar na Guerra Fria. Bom, pessoal, encerramos por aqui. Mais uma vez vale a ressalva de que essa aula, por motivos maiores, ficou extremamente resumida e vários eventos importantes como Pearl Harbor ou os campos de concentração acabaram ficando de fora. Mais para frente traremos um vídeo muito mais completo que esse, mais para a prova, e esse vai ser o nosso quebra-galho. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.